Olá, a graça do Senhor seja sobre sua vida nesse dia, que o Espírito do Senhor esteja abençoando o seu lar, sua casa, sua família, de maneira poderosa e especial, em nome de Jesus. Nós recebemos uma direção do Senhor no final do ano, para esse ano de 2026, 12 palavras para 12 meses. A cada mês uma palavra pontual do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos dias, a forma como que nós vamos nos movimentar, nos mover em Deus por meio da sua palavra, e certamente cada mês uma palavra direcionada de como andar, de como tomar decisões. E eu creio que o Espírito Santo vai abençoar muito o meu mês de abril, o seu mês, o nosso mês de abril, e nós precisamos caminhar dentro daquilo que os céus têm falado, dentro daquilo que os céus têm apontado. Então eu queria que você dedicasse o seu coração a compreender nesse dia e também pegar essa palavra para esse mês de abril, que certamente ela vai ser um benefício para a sua vida em alguma área, em algum momento desse mês de abril. Por isso não veja ela somente hoje. Se você precisar voltar essa palavra no nosso canal no YouTube durante o mês para você perceber algumas coisas que o Senhor falou no seu coração, ela vai estar disponível no nosso canal. Desde já eu quero te encorajar a você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Nós temos o nosso devocional diário também, compartilhando a palavra do Senhor todo dia pela manhã, e certamente começar amanhã ouvindo a voz de Deus por meio da sua palavra é algo precioso, gracioso, que nós precisamos ouvir a cada dia o Senhor falando conosco, para que tenhamos um dia de bênção, de paz, direcionado pelo Senhor. Vamos então, a palavra do mês de abril se encontra em Isaías capítulo 54, verso de número 3, que diz assim: Você vai aumentar e se espalhar em todas as direções. Seus filhos e filhas conquistará nações e revitalizará cidades desoladas. O tema da palavra do mês de abril para a minha vida, para a sua vida é expansão, herança e restauração. É o tema da palavra do mês de abril para mim e para você. Deus ele vai nos expandir aonde precisa expandir. Deus ele vai trazer herança, provisão para mim e para você, porque somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. E Deus também vai trazer restauração nas áreas da nossa vida que precisam ser restauradas. Nós precisamos entender o contexto profético de Isaías 54:3. Ele está baseado e vem logo depois de Isaías 53, que vai falar do servo sofredor, que vai falar da morte e ressurreição do Senhor. Isaías profetizando com respeito à vinda do Senhor, a sua morte, a sua ressurreição. Não existe expansão sem redenção. Nós só conseguimos expandir nas áreas da nossa vida porque nós somos resgatados, redimidos pelo Senhor. Esse mesmo Senhor que morreu, que ressuscitou e nos faz co-herdeiros nele mesmo, por meio de Cristo Jesus, é aquele que expande a nossa vida, é aquele que nos dá a capacidade de avançar, de conquistar territórios por meio do seu nome e por meio do seu sangue. A expansão é fruto de redenção que o Senhor fez por mim e por você. Antes de Deus falar de crescimento externo, ele resolve as coisas internas dentro de nós. Deus nunca pode expandir o meu interior, o seu interior. Deus nunca vai falar de crescimento externo sem antes tratar dentro de nós aquilo que precisa ser resolvido internamente. Como está o nosso coração? Como estão as nossas emoções? Como está a nossa vida, tanto por fora como por dentro? Deus quer resolver, alinhar, colocar em ordem tudo no nosso interior que precisa ser resolvido. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida de oração? Como está a sua dedicação ao Senhor e à sua vontade? Se essas coisas dentro de nós não estiverem completamente resolvidas, é impossível nós expandirmos, aumentarmos do lado de fora. E nem temos capacidade de administrar heranças que o Senhor quer confiar a nós. E muito menos passarmos por um processo de restauração. Então Deus começa primeiro a expandir por dentro, a organizar por dentro, para que Ele possa então fazer algo maior do lado de fora. A promessa não é para um povo forte, mas para um povo curado, restaurado e reposicionado. A promessa de Deus com respeito à minha vida, à sua vida, à nossa casa, não tem a ver em sermos fortes, mas tem a ver em sermos um povo, pessoas curadas, pessoas restauradas e reposicionadas em Deus. Quais são as áreas da minha vida e da sua vida que ainda precisam de cura? O que em nós que precisa ser restaurado pelo Senhor? E aonde o Senhor precisa nos reposicionar novamente em sua palavra, em sua vontade, em seu caminho. Então são coisas que nós precisamos aplicar no nosso coração, discernir e entender para esse mês de abril. É importante nós analisarmos também aquilo que Deus quer repartir comigo e com você nesse versículo. Eu queria que você prestasse muita atenção agora, que nós vamos meditar nesse versículo
na versão hebraica. O que é que no hebraico Deus quer falar conosco? Quais são as chaves revelacionais desse versículo? O versículo começa dizendo assim, ó, você vai aumentar e se espalhar. Essa palavra no hebraico, aumentar e espalhar, significa romper limites, transbordar, ir além das fronteiras. Palavra usada para rompimentos sobrenaturais. Então Deus ele começa dizendo no versículo de Isaías 54:3, você vai aumentar e se espalhar. Deus está te falando, se nesse mês de abril você se permitir ser restaurado, se você se permitir ser expandido, se você obedecer a minha voz, eu vou romper os seus limites, tudo aquilo que te limitava, tudo aquilo que te prendia, tudo aquilo que não deixava você avançar e ir para frente. Eu vou romper limites, eu vou transbordar, vou fazer com que você vá além das fronteiras. Rompimentos sobrenaturais. Isso vai acontecer do lado de dentro e automaticamente isso vai se externar do lado de fora. Não é um crescimento gradual apenas, é rompimento divino. Deus vai fazer com que as áreas da sua vida possam romper do lado de fora. Quando houver um rompimento do lado de dentro. Quando Deus puder operar, quando Deus puder ministrar dentro de mim, dentro de você. Quando Deus libera expansão, limites antigos não resistem. A vontade de Deus é que eu e você possamos expandir. Mas se existem limites antigos que estão limitando você, que estão prendendo, que estão paralisando eu e você, o Senhor está nos dizendo que novas expansões vai fazer com que os limites antigos eles sejam rompidos e não resistam. Se tem algo que estava resistindo você, até esse mês de abril, o Senhor está te dizendo, permita-se ser ministrado pelo meu Espírito, pela minha palavra e pela minha vontade. Que todo limite que está travando você, que está atrapalhando você, os limites antigos não vão resistir, porque Deus está liberando para esse mês de abril um tempo de expansão sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Ele está dizendo, vai aumentar e vai se espalhar. A conexão de Gênesis 28:14 diz assim, Deus disse para Abraão, você se espalhará para o ocidente e para o oriente. O desejo de Deus é que aquilo que Ele está fazendo na minha vida, na sua vida, se espalhe. Se espalhe para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos parentes, para os nossos amigos. Então Deus quer nos usar como uma referência, como um instrumento para esse tempo de rompimento, que as pessoas vejam isso e queiram isso para a vida diária delas também. A palavra para a direita e para a esquerda no hebraico significa direita, autoridade, favor e força. E a palavra esquerda no hebraico significa áreas improváveis, esquecidas e rejeitadas. Então Deus ele está falando que a gente vai transbordar, que a gente vai romper, que nós vamos avançar, expandir para a direita e para a esquerda. Deus está te falando, nesse mês de abril, você vai expandir em todas as áreas da sua vida, para a direita e para a esquerda. Então, para a direita significa, Deus vai expandir você em autoridade, vai expandir você em favor, vai expandir você em força, mas Ele também vai fazer com que as áreas improváveis da sua vida se tornem prováveis. Que as áreas que foram esquecidas na sua vida serão lembradas pelo Senhor. E tudo aquilo que foi rejeitado, o Senhor vai trazer aceitação dentro deste mês de abril para mim e para você. Então você e eu vamos expandir para a direita e para a esquerda, em autoridade, favor e força. Em áreas improváveis, essas áreas voltarão a ser prováveis novamente. Esquecidas voltarão a ser lembradas, e de rejeitadas a aceitas. Deus não expande só onde é confortável. Ele amplia em todas as direções. Então Deus não vai expandir só onde é confortável para mim e para você. Ele vai ampliar aonde Ele quer levar, aonde Ele quer trazer, aonde Ele quer mostrar. Então que a ampliação de Deus no mês de abril seja uma realidade na minha vida e na sua vida. Mas nós precisamos entender que precisamos ser restaurados. Precisamos entrar nesse processo de expansão e nesse tempo de obediência. O reino de Deus não cresce apenas no previsível. Jesus disse que o reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus está dentro de mim e dentro de você. Então o reino de Deus ele vai expandir, ele vai aumentar. E ele não é apenas previsível. Ele vai crescer em todas as formas e aspectos para mim e para você. E o versículo continua dizendo, os seus filhos e filhas conquistarão as nações. É uma palavra profética, não só para a minha vida e para a sua vida, não só com respeito a nós, mas com respeito aos nossos filhos, aos nossos netos, à nossa geração. Deus está falando, olha, eu não vou parar só em você. Isso vai perpetuar para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, netos e bisnetos, por toda a sua geração. Aquilo que você obedecer hoje, aquilo que você permitir ser restaurado hoje,
aquilo que você administrar como herança que Deus te confia hoje, a sua geração, os seus descendentes vão usufruir dessa realidade. A palavra filhos e filhas conquistarão as nações do hebraico significa descendência espiritual e natural, abençoada, herdar, tomar posse legítimo. Deus está nos dizendo, olha, a sua geração vai expandir ainda mais do que você expandiu, vai administrar ainda mais heranças espirituais que você administrou até aqui, e heranças físicas também naturais. E acima de tudo, eles tomarão posse legítimas. Os territórios que você conquista hoje, sejam espirituais, sejam naturais, a sua geração não vai precisar guerrear por isso, porque tiveram pais, tiveram avós que conquistaram esses lugares. E eles vão usufruir por direito e por herança daquilo que eu e você estamos conquistando por meio de Jesus, por meio da oração, por meio da adoração, por meio da fé. Então a sua geração, a sua descendência será poderosa, bendita nessa terra, por aquilo que eu e você estamos avançando e construindo nesse tempo. Não é a conquista não é por força humana, mas a conquista não é conquista por força humana, mas herança por promessa. Então aquilo que o Senhor está nos entregando não é por força humana, mas por causa da promessa que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Heranças espirituais precisam ser administradas primeiro, para que as heranças naturais cheguem na minha mão e na sua mão e nós sejamos aptos e maduros para administrar. O que Deus prometeu aos pais se manifesta nos filhos. O que Deus prometeu para mim e para você, nós estamos sendo encorajados pelo Espírito Santo para avançarmos nesse mês de abril. Em expansão, em herança, em obediência e, acima de tudo, em restauração. Para que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos possam administrar, possam ser participantes dessa realidade que o Senhor está nos entregando para esse mês de abril. Salmo capítulo 2, versículo 8 diz assim: dar-te-ei as nações por herança. E Mateus 28, 19 diz: ide fazer discípulos de todas as nações. O que Deus está confiando para mim e para você não tem a ver só conosco, não tem a ver só com esse tempo. Tem a ver com os filhos dos nossos filhos. Tem a ver com a nossa geração posterior, que ainda vai viver muito de Deus. Por isso eu e você vamos avançar, os nossos filhos e netos ainda muito mais. Se nós estamos correndo ou andando nesse tempo, se nós estamos andando, os nossos filhos correrão, os nossos netos voarão, e a nossa descendência será poderosa. A sua casa, a sua descendência, os filhos dos seus filhos serão maiores e melhores que você, porque eles estão debaixo de uma palavra de Deus confiada à sua vida. Desculpa. Revitalizar cidades desoladas significa devastadas, abandonadas, em ruínas, habitar novamente e restaurar a vida. Deus está nos dizendo que nós e os nossos filhos vão revitalizar. Eles serão homens e mulheres que vão trazer direção, trazer conserto, restauração em lugares devastados, abandonados, em ruínas, e as pessoas vão habitar novamente. Homens e mulheres geracionais que vão fazer a diferença nos ambientes e lugares que eles chegarem. Assim como Deus levantou eu e você para tocar vidas, tocar ambientes e lugar, transformar cenários e situações, a nossa geração será poderosa para tocar pessoas, tocar ambientes, lugares, seja na faculdade, na escola, no trabalho, em qualquer ambiente. Deus colocou uma unção sobre mim e sobre você, para nós fazermos a diferença, e a nossa geração ainda muito mais do que nós. Creia nisso, é uma verdade sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua geração. Deus não apenas expande territórios, Ele restaura ambientes mortos. Deus não quer simplesmente expandir lugares, situações ou pessoas. Deus ele quer trazer à vida aquilo que está morto. E Ele vai usar o seu povo, vai usar a sua igreja, vai usar as suas famílias, pessoas que carregam a sua glória, que carregam a sua presença. Onde o reino de Deus chega, a vida volta a habitar. O reino de Deus está chegando através da minha vida e da sua vida. E a vontade de Deus é que a vida através do reino, através de mim e de você, a verdadeira vida, a vida eterna por meio de Jesus, que nós carregamos, possa chegar em pessoas, em lugares, em ambientes que estão mortos, destruídos, e trazer realidades do céu a partir de mim e de você, da nossa casa. Isaías 61:4 diz: reconstruirão as ruínas antigas. Ezequiel 36:35 diz: essa terra desolada tornou-se como Éden. Note que as pessoas que carregam Deus, a sua glória, a sua presença, e uma palavra de expansão, uma palavra de herança, uma palavra de restauração,
São homens e mulheres que conseguem fazer com que territórios de morte desolados se tornem como o jardim do Éden e vão reconstruir lugares arruinados, vão trazer provisão, trazer recursos, trazer uma palavra viva para aquele lugar, trazer restauração para um lugar que estava destruído, agora para um lugar reconstruído e um lugar com vida. Olha que interessante, agora a gente vai analisar esse versículo no grego, esse Isaías 54:3. Ele expandirá para a direita e para a esquerda. A palavra expandir significa estender, alargar, expandir com força, usado como esticar tendas, abrir espaço, ocupar território. Então Deus está nos reafirmando nesse dia dizendo, olha, eu vou esticar as tendas, eu vou abrir espaço, eu vou ocupar territórios através de você. E eu vou fazer que isso seja uma realidade sobre a sua vida nesse tempo. É a palavra do mês de abril. Não é crescimento passivo, é expansão intencional e visível. Então Deus vai fazer com que esse mês de abril, para mim e para você, seja uma expansão intencional e visível. E não simplesmente algo passivo. Direita e esquerda significa, no grego, totalidade, todas as direções, sem limites geográficos. É aquela palavra que diz, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te darei por herança. É a autoridade dos ambientes, é a capacidade de entrar no lugar e mudar esse lugar por aquilo que você carrega, por aquilo que você tem no Espírito e pelo nome que está na sua vida. O nome de Jesus, a presença do Espírito Santo sobre você. O Senhor está te dizendo, olha, no mês de abril, a totalidade, todas as direções, sem limites geográficos. Se você praticar essa palavra que nós estamos compartilhando nessa manhã, não haverá limites geográficos para a bênção do Senhor na sua vida, para as promessas do Senhor que Ele tem sobre você. Então haverá totalidade em todas as direções. Como diz Deuteronômio 28, se você ouvir a voz do Senhor e obedecer, todas as bênçãos virão e te alcançarão. Bênçãos do norte, bênçãos do sul, bênçãos do leste, bênçãos do oeste. Totalidade, todas as direções, sem limites geográficos, elas virão e te alcançarão. Deus promete crescimento irrestrito, rompendo fronteiras anteriores. O crescimento de Deus para a minha vida e para a sua vida é irrestrito. Ele promete crescimentos que vão além. A tua descendência herdará nações. Somente descendência, a palavra é profundamente abrâmica e messiânica. Em Gênesis 12 e em Gálatas 3,16. Depois eu queria que você meditasse para a gente ganhar tempo. Herdar por direito. Não é conquista ilegítima, mas posse concedida por Deus. A palavra dele diz que todas as bênçãos virão e nos alcançarão. Em Cristo Jesus, todas as promessas são realidade para mim e para você. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, porque tantas quantas as promessas do Senhor, tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por cada um de nós. E Efésios capítulo 1, versículo 3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas as bênçãos, todas as promessas de Deus estão disponíveis para mim e para você, se nós aplicarmos a palavra de Deus em nosso coração, porque somos co-herdeiros em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A termo-chave para alargamento significa promessa além dos limites externos. Então, quando Deus diz que Ele vai alargar a nossa tenda, que Deus vai ampliar o nosso território, que Deus vai trazer expansão, Ele está te dizendo, olha, as minhas promessas são além do seu território natural, além do seu território espiritual. Você vai avançar sem medidas naquilo que eu tenho para você. Por isso, entenda algo. Permita a expansão dentro de você. Entenda o que é ser um herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. E permita Deus restaurar as áreas da sua vida que precisam de restauração. Porque sem isso não há expansão. Sem isso não há herança. Antes de expansão e antes de herança, é necessário restauração interna nas áreas da nossa vida. É entender e caminhar como herdeiro de Deus, como homens e mulheres de discernimento e de compreensão. A promessa deixa de ser apenas territorial e se torna missional e universal. O que Deus está nos dizendo é que a promessa não pode parar em mim e você, que essa palavra do mês de abril não pode ficar somente nesse vídeo que você viu hoje. Você precisa colocar em prática. E a palavra só tem poder na minha vida e na sua vida quando ela é praticada. Se você quer viver nesse mês de abril um tempo de expansão, um tempo de provisão como herdeiro de Deus, você precisa permitir com que a palavra saia do vídeo
e se torne uma prática na sua vida, uma realidade. Porque senão vai ser só uma palavra que você ouviu. Mas se você praticar, vai ser uma palavra que se cumpre diariamente na sua vida, pontualmente nesse mês de abril. E o versículo continua dizendo: vocês habitarão em cidades desoladas. Antigamente, cidades devastadas, abandonadas, símbolo de juízo, ruína, interrupção. Habitar, estabelecer residência permanente, não vista temporária, mas restauração duradoura. O que Deus está dizendo, que se antigamente as cidades eram desoladas e assoladas, agora serão cidades habitadas, restauradas, plenas. Pastor, como assim cidades desoladas, agora cidades habitadas? É Deus te falando, aonde aquilo que estava na sua vida, que estava destruído, que estava acabado, que estava em ruínas. Deus começa nesse mês de abril um tempo de levantar, de restauração, um tempo de conserto, para que Ele deixe de maneira plena, organizada, aquilo na minha vida e na sua vida que estava desolado, destruído, que não tinha esperança e nem solução. Onde havia abandono, Deus estabelece vida contínua. Então tudo aquilo que estava abandonado, destruído, desolado, Deus estabelece vida contínua, restauração, renovo, novamente funcionando, novamente produzindo, novamente estabelecido diante dele. Isaías 54:3 revela uma expansão ordenada por Deus. O crescimento não é ambição humana, mas uma resposta à promessa divina. Deus está te dizendo, no mês de abril, a expansão sobre a sua vida está sendo ordenada por mim. É a minha vontade. Eu estou expandindo. Eu estou trazendo herança para você, mas eu também estou restaurando aquilo que precisa ser restaurado. Na sua vida, na sua casa, na sua família, se você crer, se você ouvir e se você praticar. Porque o crescimento não é uma ambição humana, mas uma resposta à promessa divina. Aquilo que Deus tem para mim e para você, para esse mês de abril, que precisa crescer, que precisa expandir, que precisa chegar como herança, vai chegar. Creia nisso. A herança é maior que o passado. A descendência da promessa ultrapassa limites étnicos, culturais e espirituais. A herança de Deus para a sua vida é muito maior do que o passado que você viveu, quer seja ele bom ou ruim. A herança é atual, está atualizada nos céus e é uma realidade sobre a minha vida e sobre a sua vida, se você crer e se você viver. A restauração substitui a desolação. Quando Deus restaura, tudo aquilo que estava desolado, destruído, torna-se novo, tem uma nova cara, tem um novo formato e uma nova realidade. Deus não apenas consola o vazio, Ele o repovoa. Deus não quer simplesmente consolar aquilo que estava vazio. Deus ele quer trazer vida, repovoar aquilo que não tinha ninguém, não tinha expressão. A igreja como descendência da promessa. Se sois de Cristo, sois descendência de Abraão. Gálatas 3:29. Toda bênção, toda promessa, toda herança em Deus passa por meio da igreja. Ele vai fazer por meio da igreja. Ele faz por meio de Jesus, o seu Filho. Até porque a igreja é a sua noiva, é o seu povo. A missão das nações, Mateus 28:19. Jesus deu uma comissão, dizendo para irmos e pregarmos o Evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas, e Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus comigo e com você é promessa, é garantia de que toda a realidade dos céus está disponível para mim e para você por meio de Cristo Jesus para as nossas vidas a cada dia. O que Isaías está dizendo em 54:3, que a expansão é sobre o reino de Deus se cumprindo sobre mim. Jesus disse que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria por meio do Espírito Santo. E ele também diz que nós devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso, busque o reino nesse mês de abril. E tudo que você precisa, o reino trará para você como resposta e como provisão. Todas as coisas serão acrescentadas. Por isso, busque o Senhor, espera nele, porque certamente aquilo que precisará ser acrescentado será sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre as áreas que você precisa de resposta. Isaías 54:3, Deus está falando sobre cura e esterilidade. Também libera expansão, herança e restauração. Onde havia limites, ele cria espaço. Onde havia ruínas, ele estabelece vida. Estender-se, alongar-se com propósito, herdar por direito legal. A expansão não é desordenada, é governo espiritual,
estabelecido. Agora, qual que é o padrão de Isaías 54:3 do reino para mim e para você? A cura precede a expansão. Precisamos ser curados para então expandir. A identidade precede a conquista. Somente herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus têm capacidade de conquistar aquilo que Deus tem para eles. Terceiro, filhos precedem territórios. Só filhos têm direito à herança e conquistar lugares que os seus pais, ou herdar lugares que os seus pais conquistaram, seja no reino do Espírito, seja nas realidades naturais. E a presença precede a restauração. Só a presença de Deus pode restaurar aquilo que precisa ser restaurado na nossa vida. Então guarde essas 4 realidades. A cura vem antes da expansão. A identidade vem antes da conquista. Os filhos vêm antes dos territórios. E a presença vem antes da restauração. Deus não expande pessoas feridas. Ele expande pessoas restauradas. Deus não pode expandir nada e nem ninguém que ainda está ferido. Porque essa expansão vai ser uma expansão de dor. Vai ser uma expansão de ferida. Vai ser uma expansão que não vai produzir vida e que em algum momento vai ser perdida. Então Deus não pode expandir pessoas feridas, mas Ele expande pessoas restauradas. Por isso, antes dele te expandir, antes dele te ampliar, antes dele te levar para avançar nesse mês de abril, Ele quer curar você e as áreas da sua vida que precisam ser curadas. Algumas referências claras. Gênesis 12, versículo 2 e 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Salmo 127, 3 ao 5. Os filhos são herança do Senhor. Isaías 60, versículo 4 e 5. Teus filhos vêm de longe. Atos 16, 26. Determinou os tempos e os limites da habitação. E Apocalipse 21, 24. As nações andarão na sua luz. São todas as realidades para mim e para você, se nós obedecemos a voz do Senhor. A expansão é consequência de um coração curado. Ouça isso. A expansão é consequência de um coração curado. Se eu e você não expandimos ainda, é porque o nosso coração não foi curado. E Deus está esperando para que haja esse processo em mim e em você. Deus não amplia territórios sem antes gerar filhos. Deus não vai nos dar territórios se antes nós gerarmos filhos espirituais e filhos naturais. Porque Deus só confia territórios para pessoas que estão ampliando a sua descendência. Porque eu e você um dia vamos passar. Mas Deus quer continuar, perpetuar através da nossa geração. Onde a presença de Deus chega, ruínas se tornam moradas. Aquilo que foi arruinado em nós, ou aquilo que foi arruinado aonde nós chegamos, a presença de Deus é poderosa para restaurar para nós e também através de nós e tornar novamente o lugar habitável. Herança não é tomada à força, é acessada pela promessa. Então quem é herdeiro não precisa tomar à força. Ele simplesmente vem e toma posse, porque foi algo prometido para ele há muito tempo atrás. Cidades isoladas aguardam filhos posicionados. Deus, ele para fazer com que as cidades isoladas se tornem uma realidade, Deus ele precisa fazer com que os filhos se posicionem novamente, se tornem uma realidade na vida deles. O Senhor está rompendo limites antigos, espalhando a sua herança em todas as direções e levando filhos que restaram territórios desolados. Olha que coisa interessante. O Senhor está rompendo limites antigos, espalhando sua herança em todas as direções e levantando filhos que restauram territórios desolados. Você não está apenas crescendo, você está sendo enviado. Então Deus não quer que eu e você apenas cresçamos. Ele quer que nós sejamos enviados pelo seu Espírito, pela sua voz e pela sua vontade. Essa é a palavra do mês de abril para a minha vida e para a sua vida. Que você possa se apegar a ela. Isaías 54, 3. Você vai aumentar e se espalhar em todas as direções. Seus filhos e filhas conquistará nações e revitalizará cidades desoladas. O mês de abril é um tempo de expansão, um tempo de herança e um tempo de restauração. Que essa palavra fique no seu coração, que você possa vivê-la para o mês de abril. Que Deus possa abençoar seu mês de abril, você ter um mês poderoso, sobrenatural, um mês de alargamento, um mês de esticar, um mês de expansão. E que o Senhor abençoe você e a sua herança. Que você possa ser restaurado pelo Senhor e viver todas as realidades que Deus tem para a sua vida, para esse mês de abril, em nome de Jesus. Deus te abençoe, você nesse mês de abril, sua casa, sua família, fica na paz.